O que você acredita sobre o dinheiro? Que se você parasse de acreditar nisso, você poderia criar muito mais dinheiro na sua realidade. Neste vídeo, eu quero compartilhar com você qual era a minha maior crença limitante sobre o dinheiro. E que quando eu caiu essa ficha para mim, tudo mudou em apenas uma semana na minha vida. A situação financeira que eu estava e uma semana depois, tudo começou a mudar. Então, eu quero compartilhar com você isso e depois eu gostaria que você contasse para mim aqui nos comentários o que você percebe que é a sua maior crença que te limita a criar dinheiro na sua vida? Porque eu estou fazendo umas criações aqui e quando eu sei o que é que te limita, eu posso contribuir muito mais com você. Então, antes de eu poder contribuir muito mais com você, contribui comigo e eu vou te contar como é que era a minha. Eu me lembro, a minha mãe, ela sempre foi muito religiosa. E por um bom tempo da minha vida, até eu me lembro assim que até os 9 anos de idade, 9, 10 anos, eu sempre ia para a igreja junto com ela. E depois ela parou de, tipo, me obrigar a ir para a igreja junto com ela, porque de verdade, eu não gostava muito de ir naquela igreja. E aí, só que ela continuou. E minha mãe me falou muitas coisas sobre religião e sobre dinheiro e sobre Deus que entrou na minha cabeça, sabe? E aí eu me lembro de um dia que eu estava indo para o meu trabalho e eu ia atender um cliente, e ainda bem que era tarde, eu estava indo de manhã, porque naquele dia foi o dia que eu tive uma intensidade emocional tão grande em torno disso, que eu não ia dar conta de atender o cliente se eu chegasse lá no horário que ele ia chegar. Porque foi assim, o que eu escolhi fazer? Eu sei que a gente tem muitas crenças que nos limitam, muitas coisas que a gente acredita e que acaba nos limitando. Então, a técnica que eu usei, você também pode fazer isso, foi assim. Eu peguei o meu telefone celular, e eu simplesmente comecei a gravar. Por que eu comecei a gravar? Porque era assim, para eu ter a impressão de que eu estava conversando com alguém, ou que eu poderia ouvir depois, sei lá, mas era mais fácil para mim eu ter aquilo, tudo que eu queria falar registrado. E então eu liguei o gravador dentro do carro, eu estava dirigindo, eu liguei o gravador, e aí eu comecei a contar como foi a minha vida do 0 aos 7 anos. Tudo que eu ouvi, tudo que eu vi, que tinha relação com dinheiro, que tinha relação com escassez financeira. Por que eu fiz isso? Porque eu queria descobrir qual era a crença. Na verdade, eu queria descobrir quais eram as crenças que eu tinha sobre o dinheiro. E então eu comecei a contar. Liguei lá e comecei a contar. Comecei a contar do 0 aos 7 anos. Quando eu era pequena, eu vi meu pai fazendo isso, a minha mãe falando aquilo outro, e tal, 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 tal. E fui contando isso desde o momento que eu me lembrava até os 7 anos. Quando eu não consegui me lembrar de mais nada até os 7 anos, nesse período, aí eu comecei a contar dos 8 até os 14. E assim eu fui fazendo. Então, eu fiz do 0 aos 7, depois dos 7 aos 14, de 7 em 7 anos, depois os 21 anos. E naquele meio ali, quando eu fui chegando em 19, 20 anos, em algum momento ali, eu percebi que eu até tinha gravado esse áudio, eu gravei esse áudio, mas eu dispensei ele, eu perdi o áudio. Eu me lembro que caiu a grande ficha na minha cabeça. E esta é uma crença que muitas pessoas têm. Muitas pessoas têm, mas para muitas pessoas que não têm esta crença, é como se fosse muito boba, sabe? E a maior crença que eu tinha era assim, mas é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eu ouvi isso inúmeras vezes, de inúmeras formas.
Então eu me lembrei que a minha mãe por várias vezes falava para mim assim, quando ela via meu quadro dos sonhos, que eu sempre tive, sempre fui a louca da lei da atração. E eu tinha o quadro dos sonhos com a casa que eu queria morar, com tudo que eu queria. E ela falou para mim assim: quando você tiver tudo isso daí, você não vai esquecer que Deus existe, não, né? E aquilo entrou na minha cabeça e eu sempre ficava, sabe? Então eu tinha, na verdade, medo de ter dinheiro. Medo de ter dinheiro e esquecer de Deus. Medo de ter dinheiro e não entrar no céu. Então, na verdade, era a crença limitante era a do camelo e o buraco da agulha, mas na verdade o que eu queria de fato era entrar no reino dos céus. Eu me lembro, minha mãe falava assim, que a gente ia morar numa cidade de ouro, isso e aquilo outro. Meu, a hora que eu me dei conta disso, a hora que eu me dei conta que eu me limitava financeiramente, olha o que eu percebi mais naquele dia. Eu percebi que, na verdade, eu sempre criava dinheiro, mas numa quantia exata, assim, que era assim, o meu teto financeiro. Eu não criava mais que R$ 5.000 por mês. Quando eu conseguia criar mais de R$ 5.000 por mês, ou no mês, sempre aparecia alguma coisa, furava o pneu de um carro, quebrava alguma coisa, sempre acontecia alguma coisa que eu tinha que gastar aquele dinheiro. Então eu percebi que eu criei um teto financeiro. E naquele momento, gravando e falando tudo isso, que daí eu comecei a dar um surto, eu comecei a chorar muito. E eu percebi também que eu já tive momentos da minha vida que eu tinha dinheiro. Mas nesses momentos da minha vida que eu tinha dinheiro e que eu tinha uma vida confortável, na verdade esse dinheiro não vinha do meu trabalho, não era meu, entende? Assim, tipo, eu fui lá e fiz alguma coisa e criei esse dinheiro. Não, ele vinha sempre do marido. Então, eu comecei a perceber assim, não que eu não esteja disposta a receber hoje, mas a crença que eu percebi foi assim: eu recebo até certa quantia de dinheiro, porque se eu receber mais do que isso, é como se tivesse demais para poder entrar no reino do céu. Vocês têm noção de uma coisa dessa? Vocês estão escutando o que eu estou te falando? Gente, hoje eu conto isso, eu fico tão assim como eu fiquei naquele momento, só que hoje eu dou risada, sabe? Mas naquele momento foi tão revoltante para mim perceber que eu estava passando assim por tanta dificuldade por causa desta coisa que eu estava acreditando. E foi esse o momento que eu dei um surto. Eu disse assim: eu não quero mais saber de reino do céu. Se for para ir para reino do céu, mas para isso eu tiver que ficar sofrendo, tiver que isso, tiver que aquilo, eu não quero, eu não vou, eu sei que um surto nesse nível. Entende? Por quê, meus amores? Porque isso é total insanidade da nossa cabeça. Eu sei, hoje eu olho para a contribuição que eu posso ser com dinheiro, que eu não poderia ser sem o dinheiro. Quantas coisas eu posso criar e ser contribuição para a minha vida, para a vida dos meus filhos, para todos nessa realidade com dinheiro, que eu não poderia ser sem dinheiro. Entende? Quantas coisas você quer realizar e você não realiza, e muitas dessas coisas são coisas que você está fazendo que vai contribuir com mais pessoas e você não pode fazer porque você não tem dinheiro. Então são coisas, são insanidades que a gente coloca dentro da nossa cabeça e que não nos permite de fato ter o domínio da matéria também. Porque eu estou falando dessas crenças religiosas, tá passando um aviãozinho ali. Não sei como é que vai ficar esse áudio, porque o meu microfone quebrou, estou usando o microfone da câmera. Eu pedi outro, mas não chegou ainda. Então, falando dessas coisas religiosas, entende? Quanto que, e eu falo de ter esse domínio com a matéria, Jesus tinha o domínio da matéria. Total domínio. Ele não tinha, talvez, não sei, a gente não sabe o dinheiro, mas ele tinha tal domínio pela matéria que ele criava o que ele queria. E quem disse que nós não podemos ser isso também? Quem disse que nós temos que passar necessidade nessa realidade?
E se para nós, e se a evolução, e se para o nosso crescimento e nossa evolução, o dinheiro também está envolvido nisso, estiver envolvido nisso, no sentido de que ele é matéria, ele faz parte da matéria, assim como esse corpo, assim como esta casa, assim como tudo que a gente percebe aqui nessa realidade, e se parte da nossa evolução for ter esse domínio da matéria, for saber criar na matéria. Então, meu amorzinho, percebe isso. Quais são as crenças que você tem sobre o dinheiro e qual é aquela que você percebe que mais te limita? Qual é a pior coisa? Porque tem uma pergunta também. Você pode fazer como eu fiz e ir contando a sua história de tudo que você viu e ouviu sobre dinheiro do 0 ao 7, do 7 aos 14 e vai de 7 em 7. Você vai perceber muitas coisas. E você também pode perguntar assim: qual é a pior coisa que poderia acontecer na minha vida se eu tivesse muito dinheiro? E fecha o seu olho e faz essa pergunta e fica presente para as respostas que vêm. É a primeira coisa que vem na tua cabeça. E depois você pode perguntar de novo e deixa vir de novo. E não julga o que vier, simplesmente observa e anota no papel. Qual é a pior coisa que poderia acontecer com você se você tivesse muito dinheiro? E não diga para mim que não poderia acontecer nada porque dinheiro é maravilhoso. Porque se você está dizendo isso e tem muito dinheiro, tipo, ok, eu acredito que você acredita que o dinheiro é realmente maravilhoso. Mas se você está dizendo isso e não tem muito dinheiro, você tem algo que te limita e que te impede de receber mais dinheiro. E não importa quanto dinheiro você tem hoje. Você pode estar ouvindo este vídeo aqui agora e ter só 50 reais na sua conta, como você pode ter 1 milhão. Mesmo que você tenha 1 milhão na sua conta agora e você está ainda com sentimento de escassez e você ainda está no lerê para conseguir os 2, os 3, os 4 milhões que você escolhe, você ainda tem coisas que você acredita que não te permite ter total liberdade com o dinheiro. Assim como eu sei que eu também tenho coisas que me limitam ainda com o dinheiro, porque se não tivesse, eu já teria muito mais dinheiro, muito mais. Percebe? Então, é por isso que eu sempre gosto de olhar para essas coisas, porque é como descascar uma cebola, entende? Você tira a capinha ali, depois você vai descascando. Então, conforme você vai tirando, né, essas crenças, outras vão aparecendo ainda muito mais enraizadas, percebe? Mas só pelo fato de você ir tirando isso, você já consegue começar a receber muito mais do que aquilo que você estava disposto a receber antes de tirar essa capinha. Então, qual é a crença que você tem sobre o dinheiro, o que você acredita que o dinheiro é, que se você não acreditasse mais nisso, você poderia criar muito mais dinheiro do que você está criando agora. Conta aqui para mim que eu quero saber. Um beijo enorme no seu coração, tenha um lindo e maravilhoso dia, um lindo e próspero dia. Tchau, meus amores, até amanhã.